Você está sentindo uma dor profunda agora? Uma angústia que parece não ter fim, um peso no peito, uma sensação de vazio que te acompanha. Eu sei o quanto isso pode ser exaustivo, quase paralisante. Mas quero que você saiba, com toda a clareza e empatia do meu coração, que essa dor que você está sentindo agora não é um castigo do universo. Não é azar. É um convite urgente da sua própria alma para despertar, para uma transformação profunda. E Carl Jung sabia exatamente por quê. Em nossa cultura, somos constantemente ensinadas a fugir da dor. Nos dizem para ser fortes, superar, pensar positivo, não sentir. Tomamos remédios, buscamos distrações, nos afundamos em atividades para evitar o desconforto. Mas essa fuga é uma armadilha. A dor, muitas vezes, é a linguagem da alma, a única forma que ela encontra para nos alertar de que algo vital precisa da nossa atenção. É um mensageiro, e não o inimigo. Tentar calar a dor, ignorar seus sussurros e gritos, é como tampar os ouvidos para um alarme de incêndio. O perigo continua lá. Apenas não estamos mais sendo alertadas. É uma experiência universal. Todas nós, em algum momento da vida, atravessamos períodos de sofrimento profundo. A diferença não está em sentir ou não sentir a dor, mas em como a encaramos. A dor aleatória, aquela que não parece ter sentido, pode ser avassaladora. Mas há uma outra dor. Uma dor com um propósito psicológico, que é um chamado para o crescimento. É essa dor que Jung nos ensina a acolher e decifrar. Pense comigo. Quantas vezes você tentou positivar uma dor que era real e crua? Alguém te disse para ver o lado bom, quando você só conseguia sentir o peso da tristeza. Ou você mesma se forçou a sorrir, enquanto por dentro sentia um vazio. Essa positividade forçada, muitas vezes, é uma violência contra a nossa própria natureza. Ela nega a sua experiência humana, te impede de processar o que precisa ser processado e te afasta da sua verdade. Não se trata de ser negativa, mas de ser real. Jung, com sua sabedoria profunda, compreendeu que o sofrimento não é um erro na sua jornada, mas uma porta de entrada para a transformação. Ele via a dor não como um sinal de fraqueza, mas como um motor poderoso para o desenvolvimento da psique. É quando o sofrimento se torna insuportável que somos forçadas a olhar para dentro, a questionar o que antes dávamos como certo, a buscar um novo caminho. É na escuridão da dor que a semente da mudança é plantada. A dor que você sente agora pode ser exatamente o que a sua alma precisa para se expandir, para quebrar velhas cascas e revelar uma nova versão de você mesma. Este vídeo é um convite para você olhar para a sua dor com outros olhos, com uma nova compreensão. Não para se afundar nela, mas para reconhecê-la como uma aliada. É um espaço para validar o que você sente, sem minimizá-lo, e para entender que talvez essa seja a dor mais importante que você já sentiu, pois ela carrega uma mensagem sagrada de cura e renovação. Se você sente que essa mensagem ressoa em seu coração e está pronta para entender o propósito da sua dor, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perderá os próximos passos dessa jornada que pode mudar completamente sua relação com o sofrimento e com a vida. Se a dor não é um castigo, então o que ela é? Para Carl Jung, o sofrimento que nos leva ao fundo do poço, que parece nos despedaçar, muitas vezes não é um problema a ser resolvido rapidamente, mas um processo necessário,
quase um ritual de passagem que a própria psique inicia para nos guiar a um novo nível de consciência. É crucial nesse ponto que a gente comece a diferenciar a dor neurótica da dor iniciática. A dor neurótica é aquela que se repete sem aprendizado, que nos mantém presas em ciclos viciosos de vitimização e auto-engano, muitas vezes gerada pela fuga da realidade ou por crenças distorcidas. Já a dor iniciática é a dor com propósito, aquela que nos desafia, nos confronta e nos força a crescer, servindo como um portal para o nosso amadurecimento psicológico. A psique, em sua sabedoria inata, muitas vezes usa o sofrimento como um mecanismo para quebrar estruturas obsoletas. Pense nisso como uma fênix. Para renascer das cinzas, primeiro ela precisa ser consumida pelo fogo. Da mesma forma, para que uma nova versão de você possa surgir, as velhas formas de ser, de pensar, de se relacionar que já não servem mais, precisam se desintegrar. Esse é o conceito junguiano de morte psicológica. Não uma morte literal, mas a morte de um ego limitado, de uma identidade antiga que já não comporta quem você está se tornando. É um período de desorientação, de crise, mas é um passo essencial que precede um verdadeiro renascimento. Essa dor não é para te destruir, mas para te desconstruir e reconstruir de uma forma mais autêntica e forte. Como saber se a dor que você sente tem essa origem mais profunda, ligada à sua necessidade de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é? Observe os sinais. Se a dor é persistente, se ela te leva a questionar o sentido da vida, seus valores, seus relacionamentos, se ela te força a olhar para dentro e não para fora em busca de soluções, é provável que seja uma dor iniciática. Se você percebe que está em um momento de transição, onde o antigo já não funciona e o novo ainda não se revelou, essa dor é a própria psique te empurrando para a próxima fase do seu desenvolvimento. O grande paradoxo é que resistir a dor a amplifica exponencialmente. Quando tentamos fugir do sofrimento, ele nos persegue. É como tentar segurar um punhado de areia. Quanto mais força você faz, mais ela escapa pelos dedos. A verdadeira libertação começa quando você permite que a dor seja o que ela é, sem luta, sem julgamento, apenas observando. Jung também nos ensinou sobre a função compensatória do inconsciente através do sofrimento. Se você está vivendo uma vida que não te representa, se está negando aspectos importantes de si mesma, seu inconsciente, em sua sabedoria, pode enviar sinais através do sofrimento. Ele busca equilibrar o que falta ou o que está em desarmonia na sua consciência. Por exemplo, uma vida excessivamente racional pode ser compensada por ataques de ansiedade. Uma vida de constante agradar ao outro pode gerar uma depressão que te força a parar e olhar para suas próprias necessidades. É a psique tentando te trazer de volta ao seu centro. Por que algumas dores aparecem em momentos específicos da vida, como crises de meia-idade ou grandes perdas? Esses são os momentos propícios para a alma se manifestar. São chamados de pontos de inflexão, onde o destino e a psique se encontram para impulsionar o seu crescimento. Jung descreveu isso como a noite escura da alma, um processo natural e necessário de mergulho no inconsciente, onde somos confrontadas com nossos medos e sombras, mas também com a chance de encontrar um tesouro escondido. Reconhecer quando a dor está te chamando para crescer é um ato de profunda sabedoria. Não é para buscar a dor, mas para entendê-la como uma ferramenta quando ela se manifestar.
É um convite para desapegar do velho, do que não serve mais, e abrir espaço para o novo. Se você está sentindo que essa dor que te visita agora tem um propósito maior, que ela está te chamando para uma jornada de crescimento, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continuará essa profunda exploração sobre como a sua psique se comunica e te guia, mesmo através do sofrimento. Agora que entendemos que a dor não é aleatória, mas uma mensagem da psique, é hora de decodificar o que esses mensageiros sombrios, como a depressão, a ansiedade e o vazio existencial, estão realmente tentando nos dizer. Eles não são meros transtornos a serem silenciados, mas sim sinais com informações específicas sobre o que precisa mudar em nossa vida. Vamos começar pela depressão. Em nossa cultura, ela é frequentemente vista apenas como uma doença a ser medicada, uma falha que precisamos superar. Mas, sob a ótica junguiana, a depressão pode ser uma profunda e dolorosa morte do ego, preparando o terreno para uma nova identidade. É como se a vida, da forma que você a conhecia, tivesse que parar. A energia se esvai, o interesse pelas coisas diminui, as rotinas se tornam insuportáveis. Esse esvaziamento não é à toa. É a psique, em sua sabedoria, forçando uma pausa, um recolhimento, para que algo antigo morra e algo novo possa nascer. A depressão pode ser um convite para desapegar de quem você achava que era ou de quem a sociedade queria que você fosse, abrindo espaço para a sua verdadeira essência emergir. É um mergulho forçado nas profundezas para que uma nova superfície possa ser construída. A ansiedade, por sua vez, muitas vezes atua como um alarme. É um sinal gritante de que estamos vivendo de forma inautêntica, desalinhadas com nossa alma e nossos valores mais profundos. O corpo e a mente ficam em alerta constante, uma sensação de ameaça iminente sem um perigo real aparente. Essa ansiedade é o seu sistema interno gritando: pare! Você está indo na direção errada. Você está negando sua verdade. Ela pode ser um chamado urgente para reavaliar suas escolhas, seus relacionamentos, sua carreira, tudo aquilo que te tira do seu centro e te faz viver em um estado de constante tensão, longe de quem você realmente é. É o seu corpo te dizendo que você precisa parar de se trair. E o vazio existencial? Essa é a fome da alma por significado genuíno. Não é a fome de comida, ou de bens materiais, ou de mais experiências superficiais. É uma fome por propósito, por conexão real com algo maior, por sentir que sua vida tem um valor intrínseco. Esse vazio aparece quando a vida que levamos, por mais bem-sucedida que pareça por fora, não alimenta nosso espírito. Ele é um convite para buscar o que realmente importa, para encontrar um sentido que vá além do efêmero, para se reconectar com sua espiritualidade ou com aquilo que dá profundidade à sua existência. Ele não é uma ausência, mas uma presença que exige ser preenchida com autenticidade. Cada um desses sintomas, por mais aversivos que sejam, carrega informações específicas sobre o que precisa mudar em sua vida. A depressão pode apontar para a necessidade de um luto, de um desapego de uma identidade antiga. A ansiedade pode revelar onde você está comprometendo sua verdade para agradar aos outros ou se encaixar. O vazio existencial pode ser um chamado para redefinir seus valores e encontrar um propósito que ressoe com sua alma. Essa é a sabedoria oculta nos transtornos psicológicos
que Jung nos ajudou a desvendar. Eles não são apenas falhas a serem corrigidas, mas mensageiros a serem ouvidos. É por isso que a medicação, por si só, muitas vezes não resolve as crises existenciais e as dores da alma. Ela pode aliviar os sintomas e é vital em muitos casos, mas não endereça a mensagem subjacente. É como pintar por cima da rachadura na parede sem investigar a causa estrutural. Para um processo de cura profunda, é preciso dialogar conscientemente com esses estados depressivos, ansiosos e vazios. Pergunte a si mesma: o que essa dor está tentando me ensinar? O que ela quer que eu veja? O que preciso mudar? Proponho um exercício prático agora. Pegue um caderno e uma caneta. Feche os olhos por um instante e conecte-se com a dor que você sente. Pergunte a ela como se fosse um ser vivo. O que sua dor está tentando te ensinar? Anote a primeira. Resposta que vier à mente sem julgar. Pode ser uma palavra, uma imagem, uma frase. Essa é a voz do seu inconsciente, revelando a sabedoria contida em seu sofrimento. Essa voz pode ser a dos complexos autônomos, que Jung descreveu como professores severos, que nos forçam ao crescimento. E se você chegou até aqui para mostrar que está comprometida com essa jornada de autodescoberta, de decodificação da sua dor, digite nos comentários: minha dor é meu portal. Isso é um ato de coragem, de aceitação da verdade e do poder transformador que reside em você. Depois de reconhecer a dor como uma mensageira e decodificar suas mensagens, o grande desafio é: como atravessar esse sofrimento de forma consciente, sem ser consumida por ele? Como transformamos esse chumbo pesado da dor em ouro de sabedoria e força? Este é o cerne da alquimia da transformação, um processo que exige coragem, presença e uma nova forma de se relacionar com o que dói. A primeira arte, e talvez a mais difícil, é a de conter a dor sem ser consumida por ela. Imagine a dor como uma onda gigante. Você não pode impedi-la de vir, mas pode aprender a surfá-la em vez de ser arrastada por ela. Conter a dor não significa reprimi-la ou negá-la. Significa senti-la plenamente, permitir que ela esteja presente em seu corpo e em sua mente, mas sem se identificar com ela, sem deixar que ela se torne a sua identidade. Não diga, eu sou a dor, mas sim, eu estou sentindo a dor. Essa pequena mudança de perspectiva é revolucionária. Ela cria um espaço sagrado interno, um observador em você que pode testemunhar o sofrimento sem se afogar nele. Para isso, é vital criar um espaço sagrado para processar emoções difíceis. Este espaço pode ser um tempo diário dedicado à meditação, à escrita, à arte, ou simplesmente a um momento de silêncio e introspecção. É um lugar onde você se permite sentir sem julgamento, onde a raiva, a tristeza, o medo têm permissão para se manifestar. Nesse espaço, você pode aplicar técnicas concretas para dialogar com o sofrimento. Uma delas é a escrita terapêutica. Escreva tudo o que vem à mente, sem filtros, como se a dor estivesse falando através de você. Outra é a visualização. Imagine a dor como uma forma, uma cor, uma energia, e veja como ela se move em seu corpo. Permita que ela flua, sem tentar controlá-la. Durante períodos de crise e sofrimento profundo, os sonhos podem se tornar seus maiores aliados. Para Jung, os sonhos são a voz do inconsciente, uma bússola que nos guia através das profundezas da psique. Eles podem trazer símbolos, imagens e narrativas que revelam o significado oculto da sua dor,
Oferecem insights sobre o que precisa ser liberado ou integrado e apontam para o caminho de cura. Preste atenção aos seus sonhos, anote-os ao acordar e reflita sobre os sentimentos que eles evocam. Eles são mapas preciosos da sua jornada interna. O grande segredo da transformação é permitir que a dor faça seu trabalho. Ela não veio para te punir, mas para te lapidar. Quando você para de lutar contra ela, ela começa a se mover através de você, limpando velhas energias, quebrando resistências e abrindo espaço para o novo. Esse processo pode ser exaustivo, e é por isso que a importância da solidão consciente é tão grande. Estar só, não por isolamento social, mas por escolha, para ouvir sua própria voz, para se reconectar com sua essência, é um ato de profundo auto-amor. É nesse recolhimento que a cura acontece, que as peças se reorganizam, que a sabedoria emerge. Para honrar esses períodos de sofrimento e auxiliar na sua travessia, você pode adotar rituais e práticas que te ancoram. Pode ser acender uma vela e meditar sobre a dor, caminhar na natureza e sentir a conexão com algo maior, criar um diário de gratidão mesmo em meio à dificuldade, ou simplesmente se permitir chorar sem culpa. Esses rituais são âncoras emocionais que te ajudam a conter o caos interno. Jung nos ensinou sobre a função transcendente, que é a união dos opostos, dor e cura, sombra e luz, para criar uma nova síntese, um novo nível de consciência. É na tensão do sofrimento que essa função opera, nos impulsionando para uma nova forma de ser. Como saber se a transformação está acontecendo? Você começará a notar sinais sutis, uma nova perspectiva sobre velhos problemas, uma sensação de leveza em momentos que antes eram pesados, uma aceitação maior de si mesma, um discernimento mais apurado em seus relacionamentos. Não é que a dor desapareça completamente, mas ela perde seu poder destrutivo e você a vê como uma professora, não como uma inimiga. Se você está pronta para abraçar essa alquimia e transformar sua dor em poder, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você continuará a receber ferramentas e insights para essa profunda jornada de autotransformação. Chegamos ao ponto de culminância dessa jornada transformadora, ao verdadeiro renascimento, que só é possível depois de atravessar conscientemente as profundezas da dor. O que emerge desse trabalho alquímico interior não é apenas um alívio, mas um tesouro inestimável. Uma sabedoria que não pode ser lida em livros, nem adquirida em cursos rápidos, mas que é gravada na própria alma, nas cicatrizes que agora carregam a história de sua coragem e superação. É um conhecimento que se torna parte de você, que irradia em sua forma de ser e de se relacionar com o mundo. A primeira e mais notável transformação que você perceberá é como a sua personalidade se reorganiza e se fortalece após ter atravessado a dor com consciência e propósito. Não é um simples retorno ao normal de antes, como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, é uma ascensão para uma nova e mais íntegra versão de si mesma. As partes que antes se sentiam fragmentadas, desconectadas ou em conflito interno, começam a se juntar de uma forma mais coesa e harmoniosa, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontram seu lugar. Você se sente mais inteira, mais alinhada com seu propósito e sua essência. As defesas que antes te protegiam da dor, mas que também te isolavam da vida, do amor e das experiências plenas, começam a se dissolver. A necessidade de usar máscaras ou de se moldar às expectativas alheias
diminui drasticamente, abrindo espaço para uma liberdade imensa. A liberdade de ser quem você realmente é. Essa autenticidade não é mais um ideal distante, mas uma realidade vivida no dia a dia, pois o medo da exposição e do julgamento externo diminui à medida que você se aceita em sua totalidade, com todas as suas luzes e suas sombras. Dessa travessia corajosa pelo próprio inferno pessoal, desse mergulho nas profundezas do sofrimento, nasce uma compaixão genuína, primeiro e mais importante, por si mesma, e depois, naturalmente, pelos outros. Quem conheceu a dor profunda, quem a acolheu e a processou com consciência, é capaz de sentir a dor alheia com uma empatia que não julga, que não tenta consertar ou dar conselhos superficiais. Você se torna uma presença mais acolhedora, mais compreensiva e mais solidária para quem está sofrendo, pois sabe por experiência própria o que é o caminho da escuridão e como é possível encontrar a saída. Não é uma compaixão superficial ou intelectual, mas uma que vem de um lugar de profunda sabedoria, forjada no fogo da experiência pessoal. Sua relação com a vida, com os desafios e com as alegrias muda radicalmente. Você se torna inerentemente mais autêntica e menos defensiva. A necessidade de se justificar diminui. O medo de errar, de falhar, de não ser perfeita, diminui, porque você entende que os erros e as falhas são parte integrante do aprendizado e do crescimento. A vulnerabilidade não é mais vista como uma fraqueza a ser escondida, mas como uma força poderosa, um portal para conexões reais e profundas com os outros. Além disso, o sofrimento consciente impulsiona o desenvolvimento da sua função inferior, um conceito junguiano que se refere àquela parte da sua personalidade que era menos desenvolvida, menos valorizada ou até mesmo negligenciada. Por exemplo, uma pessoa que é excessivamente racional pode ser forçada pela dor a desenvolver sua intuição, sua emoção e sua capacidade de se entregar ao fluxo da vida. Alguém que é excessivamente emotivo pode aprender a trazer mais estrutura, lógica e discernimento para suas experiências. A dor, em sua sabedoria, nos força a um equilíbrio, a integrar aspectos de nós mesmas que antes ignorávamos ou desprezávamos, tornando-nos mais completas. É natural que seus relacionamentos mais próximos se transformem também de forma profunda e duradoura. Quando você para de fugir da sua própria dor, de projetar seus vazios e suas expectativas não atendidas nos outros, seus vínculos se tornam intrinsecamente mais saudáveis, mais recíprocos e mais livres. Você não busca mais o outro para preencher buracos ou carências, mas para compartilhar a plenitude e a abundância que descobriu dentro de si. A capacidade de acompanhar outros em seus processos sem tentar consertar é uma dádiva valiosa que você adquire. Você aprende a oferecer presença genuína, escuta empática e aceitação incondicional, o que é muito mais valioso e curativo do que qualquer conselho não solicitado ou tentativa de resolver o problema do outro. Paradoxalmente, depois de tudo isso, você pode sentir uma profunda e inesperada gratidão pela dor, percebendo-a não mais como uma inimiga, mas como uma professora severa, porém absolutamente necessária. Ela te ensinou lições que a felicidade superficial nunca te ensinaria. Revelou uma força e uma resiliência que você nem sabia que possuía, e essa sabedoria acumulada te prepara de forma robusta
para futuras crises. Não que você as deseje, de forma alguma, mas você sabe no fundo do seu ser que quando elas inevitavelmente vierem, você terá as ferramentas internas, a clareza e a resiliência para atravessá-las com mais consciência, menos desespero e uma fé inabalável em sua própria capacidade de superação. Você se torna a pessoa que não tem medo de mergulhar nas profundezas, porque sabe que sempre encontrará o caminho de volta, trazendo consigo novos tesouros e novas camadas de sabedoria. Este renascimento não é o fim da jornada, mas um convite contínuo para um crescimento sem fim. A vida, em sua complexidade, sempre nos apresentará novas adversidades, novos desafios. Mas agora, você possui uma nova perspectiva, um novo conjunto de ferramentas internas e uma fundação inabalável em si mesma. Sua dor atual não foi em vão. Ela foi o portal para quem você está se tornando. Ela é a sua iniciação para uma vida mais plena, mais consciente, mais autêntica e, acima de tudo, mais significativa. Se este vídeo tocou a sua alma de uma forma profunda e te deu um uau, um novo olhar sobre o seu sofrimento e a sua jornada, deixe nos comentários o que você está sentindo agora. Que nova percepção ou força a dor te trouxe? E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, que busca a totalidade do ser, inscreva-se no canal e ative o sininho para que possamos continuar juntas nessa jornada de autoconhecimento e transformação profunda. O caminho para uma vida plena começa dentro de você, e a dor muitas vezes é a bússola mais honesta,